Olá, pessoal! Esse daqui é um segundo exercício que não faz parte da lição de casa de vocês, é uma questão extra que vai abordar os conceitos da cinemática 2D e 3D. Para quem viu o vídeo anterior, lá a gente discutiu a derivada de um vetor. Então, o que é esse exercício? A gente vai trabalhar mais a parte de integral, tá bom? Então, vamos lá, começando pela leitura. Um microchip instalado no tênis de um esportista possibilita acompanhar o seu rendimento durante os treinos, que são feitos em uma região plana descrita por um plano XY. Em um determinado dia, após o treino, o atleta acessa os dados coletados através de um aplicativo e verifica que seu rendimento caiu após uma cãibra muscular. A dor ocorreu após 4 segundos do início do treino e nesse momento suas velocidades eram 2,8 metros por segundo para a componente X e 0,3 metros por segundo para a componente Y. Sabe-se também que no instante igual a 0 segundos, as suas posições eram X 230 metros e y igual a menos 300 metros. O aplicativo fornece o vetor aceleração, que é dado por. Então, o vetor aceleração é meio t na direção y, mais 2,5 na direção j. E ele começa pedindo para calcular o vetor velocidade em função do tempo. Então, vamos notar que ele forneceu o vetor aceleração, e se eu quero calcular a velocidade, eu tenho que voltar. Então, matematicamente, é fazer a integral matemática. Então, a primeira coisa, eu só trouxe aqui o vetor aceleração para ficar mais visível. Escreva para o professor qual que é o conceito. Olha, professora, o vetor velocidade é a integral da aceleração no tempo. Eu estou voltando aqui no infográfico. O que eu aconselho? Escreva, tá vendo? Os termos que você vai ter que integrar aqui para o professor, para ficar bem visual. E lembrar que a regra da integral de polinômios, o que é? Você copia a constante, eu somo mais um no expoente, e o novo expoente vem para o denominador. Então, será que agora, já nesses exercícios complementares, dá para tentar fazer a conta um pouco de cabeça? Aqui era o t elevado à primeira, né? Eu somei mais um no expoente, vai ficar t elevado à segunda. E aí, esse novo expoente vem para o denominador. Lembrar que é uma integral indefinida, então sempre que eu tenho uma integral indefinida, eu tenho que colocar uma constante. Então, eu integrei, né, o termo que estava em i, na direção i. Agora, eu vou fazer a integral da componente j. Então, aqui 2,5 é como se ele tivesse multiplicado por t elevado a zero. Se eu somar mais 1, t elevado a 0, 0 mais 1 dá 1. Então, vai ficar t elevado à primeira, dividido por 1. Mas a gente não vai escrever o dividido por 1, porque não precisa, perde elegância matemática. Como eu só tenho que fazer a integral desse primeiro termo, e de novo é uma integral indefinida, eu tenho que somar uma constante. Só que atenção, conforme a gente discutiu lá em sala de aula, essas constantes, elas não são as mesmas, tá vendo? É uma constante para o eixo x e uma outra constante para o eixo y. Agora, o enunciado que é o vetor velocidade. Então, eu tenho que saber quem que é o cx e quem é o cy. Então, a primeira coisa que você tem que ver, quem que é o lado esquerdo? O lado esquerdo é velocidade. Então, o lado direito também tem que ser velocidade. Tá vendo? Então, eu vou em busca dessa constante, ela vai ser a velocidade, tá vendo? Só que como que eu vou achar o valor dela? Então, o enunciado tem que me dar alguma informação. E ele me deu dados de velocidade, tá vendo? Só que atenção, que era para o tempo de 4 segundos.
Então, onde tiver a variável flutuante de 4 segundos, tá vendo? Para esse instante, ele falou que era na direção x 2,8, na direção y, mais 0,3 metros por segundo na direção j. Esse é o vetor velocidade que ele deu para esse instante. Então, eu vou substituir agora no nosso vetor velocidade. Então, aonde tiver a variável flutuante, eu vou colocar o tempo igual a 4. Aí, também lembrar lá da aula de GA, ou a nossa explicação de vetores, você lembra que o x você trabalha com x, tá vendo? Então, eu vou falar que 2,8 é igual a esse primeiro parênteses aqui, ó. Porque eu ouvi o i com o i. E na linha de baixo, eu vou calcular o CY, então o CY é pegar o J, que é 0,3, com o J, tá vendo? Eu trouxe para cá. E aí, quando eu isolo o CY, eu chego nesse valor. Então, esse exercício é interessante porque o aluno tem que ter uma interpretação do que está acontecendo. E conforme eu falei para vocês, como que a gente sabe que é velocidade, professora? Porque do lado esquerdo é velocidade, então do lado direito eu tenho que ter a mesma unidade. Aí sim, eu posso escrever o vetor final para o professor, né? Então, eu vou pegar aqui, agora eu sei que o CX, tá vendo? O CX é menos 1,2 e eu sei que o CY é menos 9,7. Então, esse é o vetor velocidade mais genérico possível, ok? Isso é a letra A da questão. Vamos ver a letra B? A letra B é bem interessante porque ele fala assim, ó, calcule as componentes x e y do vetor, aceleração média entre os instantes 0 e 5 segundos. Aqui, né, para me ajudar a resolver essa questão, eu trouxe a resposta do slide anterior. Né? Então, aqui no slide anterior eu peguei o vetor velocidade, tá vendo? Vou trazer para cá. Aí o aluno fala, mas por que a senhora vai calcular, vai derivar de novo para achar a aceleração? Então, calma. Aqui ele não está pedindo a aceleração instantânea, ele está pedindo a aceleração média. Então, o que você tem que lembrar? Lá do colegial, né? O professor falava, a aceleração média é o ΔV pelo ΔT. Por isso que ele deu um intervalo de tempo, porque se fosse a aceleração instantânea, eu precisava só de um valor de tempo, e aqui ele me deu um intervalo. Então, é o ΔV pelo ΔT, lembrando que é sempre o final menos o inicial. Então, o final aqui vai ficar a velocidade, né, no tempo igual a 5, menos a velocidade no instante 0. Então, por isso que eu trouxe o vetor velocidade, para eu conseguir calcular o vetor no tempo igual a 5 e o vetor no tempo inicial, que é o vetor 0. Tudo bem? Então, aonde tiver a variável flutuante, eu vou colocar o t igual a 0. E, de novo, resolva as contas na componente i, resolva as contas na componente j, mas não vai misturar i com j. I é com i, j é com j. E a mesma coisa para o tempo igual a 5. Né? Onde tem a variável flutuante, eu substituí o t igual a 5 e arrumei as contas. Agora sim, eu posso voltar para fazer a subtração desses vetores. Então, de novo, faz com calma. Por quê? Porque se você se propor a fazer de cabeça, ou a gente erra, ou esquece sinal, escreva tudo. É como eu faria, eu estou fazendo aqui, ó, tá vendo? Eu peguei o vetor velocidade no tempo igual a 5, trouxe ele para cá, vou subtrair, tem um menos, né? Vou subtrair do vetor velocidade no instante inicial. E olha como foi importante, porque agora esse menos com menos fica mais. Esse menos com menos fica mais, né? Então, são coisas que eu poderia errar em conta. E daí, gente, de novo, a componente i, você vai somar com a componente i. A componente j, você vai somar com a componente j. Ok? Aqui, né? E aqui é meu vetor aceleração média final. Não esqueça de dividir por 5 para chegar nesses valores.
e a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, ok? Deixa eu até voltar aqui para o slide anterior. Então, nós calculamos a aceleração média. Aí o aluno fala, mas qual que é a diferença da pergunta se ele pedisse a aceleração instantânea? Então, vai ser a letra C, né? Então, isso é bom para você ter o contraste de como que é o enunciado, de como é a resolução nos dois casos. Então, aqui na letra C, ele vai falar assim, calcule o módulo da aceleração instantânea para um tempo específico, tá vendo? É só para o tempo igual a 5 segundos. Então, lá da letra A, eu trouxe o vetor velocidade. E lembra, se eu quero calcular o valor instantâneo da aceleração, eu tenho que derivar a velocidade. Então, eu vou derivar o vetor velocidade no tempo para obter a aceleração. E fazer derivada é fazer a regra do tombo do polinômio. Então, o que eu vou fazer? Copiei o número, meio dividido por 2, o expoente cai para baixo, tombou, e o expoente perde menos 1. Lembrar que a derivada de um número puro é 0, né? Aqui é 2,5t elevado à primeira. Então, eu copiei 2,5, o número 1, que era a primeira, cai para baixo multiplicando e subtrai o menos 1 no expoente. A derivada de um número puro é 0. E aí você vai arrumar as contas, né? Esse 2 de cima cancela o 2 de baixo. Então, vai ficar meio vezes t na direção i. E aqui vai ficar 2,5 vezes 1 dá 2,5. Aqui, 1 menos 1 dá 0. T elevado a 0 é 1. Então, eu fico com esse termo na direção j. Então, esse aqui é o vetor genérico, né, do vetor aceleração. Só que o enunciado quer que você calcula para o tempo igual a 5. Então, aonde tiver agora a variável flutuante, né, só tem no termo da componente i, tá vendo? Eu substituí o termo igual a 5, fiz a conta, então meio vezes 5 dá 2,5 na direção i, mais 2,5 na direção j. Atenção que ainda não acabou, né? Ele quer o módulo, tá vendo? Aqui eu achei o vetor. Então, como que faz aqui a conta? Fazer o módulo é fazer a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado, faz a raiz quadrada disso tudo. Então, a aceleração é 3,54 metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Se tiver alguma dúvida, coloca lá no fórum ou pergunta durante a aula. Espero ter ajudado. Bons estudos!